Hoje nós vamos conversar sobre o Bradesco, onde ele está bolando uma estratégia para recomprar as próprias ações. Essas recompras podem ser muito benéficas, tanto para elevar os dividendos, dependendo do jeito que está elaborado essa estratégia, e também pode trazer uma valorização para BBDC4 e BBDC3. Mas antes da gente conversar, já se inscreva no canal, ative esse link, é muito importante, tá, pessoal? Vamos lá. Muito bem, pessoal, igual eu comentei com vocês, hoje nós vamos conversar sobre Bradesco, o BBDC4, onde ele vai fazer uma recompra de ações. E eles trouxeram uma renovação do programa de recompra de até 106 milhões de ações. Essa recompra ela foi autorizada pela diretoria, onde no período do 7/11 a 2025 serão compradas 106 milhões de ações de BBDC4, onde pode ser dividido entre 53 milhões para ações ordinárias e 53 milhões para preferenciais. E vejam, pessoal, que essa ideia seria para permanecer na tesouraria e, consequentemente, posteriormente, seria cancelada essas ações, sem a redução do capital próprio. O que seria feito nesse ponto aqui? Quais os benefícios, quais os malefícios dessa modificação? A recompra de ações, ela é uma prática em que a empresa compra suas próprias ações no mercado aberto. As ações recompradas são geralmente mantidas em tesouraria, o que significa que elas não estão disponíveis para negociação pública. Posteriormente, essas ações podem ser canceladas, igual verificamos aqui na notícia do Bradesco. E isso acaba reduzindo o número total de ações em circulação da empresa. Essa renovação desse programa de recompra, pessoal, indica que o banco planeja continuar a recompra de suas ações como parte da sua estratégia financeira. Isso pode ter vários objetivos. O primeiro ponto importante seria o retorno de capital aos acionistas. Ao recomprar ações e posteriormente cancelá-las, a empresa reduz o número de ações em circulação, o que pode aumentar o valor por ação e assim acaba beneficiando os acionistas que ficam existentes. Outro ponto, pessoal, é o gerenciamento de capital. A recompra de ações é uma forma de alocar o capital excedente da empresa de maneira eficaz, especialmente se a administração acredita que as ações estão subvalorizadas. Outro ponto seria a demonstração de confiança, pois, como todo mundo já sabe, galera, quando ocorre uma recompra de ações, o mercado vê de forma positiva, pois, basicamente, pessoal, a empresa estará investindo nela mesma. E isso pode demonstrar confiança na saúde financeira e nas perspectivas futuras da empresa, no caso do Bradesco, tá? Então vejam que são vários pontos muito interessantes para fazer essa recompra. No entanto, é importante notar que a recompra de ações, pessoal, pode afetar a estrutura de capital da empresa e a quantidade de capital disponível para investimentos em outros projetos. Porém, pessoal, reparem que essa compra de ações não vão ser feitas de uma vez só. Vejam que no período que estipularam aqui, vão ser feitas em novembro de 2023 até maio de 2025. Então, são 2 anos você comprando ações, com uma possibilidade, talvez, de, no meio desse percurso, eles aumentarem esses aportes, essas recompras, né? Então, vejam que isso está sendo feito de forma bem cautelosa e com planejamento a longo prazo. E isso pode trazer uma confiança para os investidores, porque pode trazer uma perspectiva futura muito positiva, pessoal. No caso do Bradesco, a autorização para recomprar até 106 milhões aproximadamente de ações indica o número máximo de ações que a empresa planeja adquirir durante o período mencionado. E isso pode ser visto como uma parte de uma estratégia de gestão de capital e criação de valor para os acionistas, tá? Se verificarmos a situação atual de Bradesco, pessoal, reparem que as suas cotações de BBDC3 e BBDC4 estão respectivamente em 12,29 e 13,99. Se verificarmos o número de ações aqui, pessoal, reparem que aqueles 100 milhões seriam descontados desse valor total aqui. Isso alteraria o número do valor do mercado da empresa também, tá? Então teria uma valorização no preço das cotações, tá? É claro que também seria reajustado o valor do mercado. Hoje, se analisarmos a cotação versus o lucro da empresa,
empresa, reparem que a empresa vem trabalhando com cotações abaixo do seu lucro. Nesse caso aqui, ainda estamos aguardando os resultados do terceiro trimestre de Bradesco, ou seja, vai elevar o patamar desses lucros e, consequentemente, pessoal, nos próximos anos, Bradesco pode ter uma crescente para se reajustar ao seu lucro. Como, por exemplo, o que aconteceu em 2014 até 2016, onde teve essa queda por toda a questão política que ocorreu na época, né? E são nesses momentos que a gente precisa aportar numa empresa quando ela está desvalorizada, tá? Sobre o patrimônio de Bradesco, pessoal, reparem que vem crescendo trimestre após trimestre. Desde 2019, a empresa vem crescendo também, então é uma empresa que vem continuando crescendo aos poucos, tá? As receitas de intermediação financeira cresceram no segundo trimestre de 2022 e continuam ainda elevadas comparado a outros períodos, porém as despesas de intermediações financeiras também acabaram aumentando. Se analisarmos o resultado líquido de Bradesco, aí que a coisa começa a complicar. Reparem que a partir do terceiro trimestre de 2022, a empresa começou a sofrer, pessoal. O que eu enxergo nesse ponto é a seguinte situação. Para começarmos a analisar uma projeção positiva de Bradesco, o terceiro trimestre precisa entregar um valor acima de 5,21 bi, que foi entregue no terceiro trimestre de 2022. Vindo acima, pessoal, podemos ter uma convicção de que Bradesco está se recuperando. Reparem que no primeiro trimestre e no segundo trimestre de 2023, Bradesco trouxe valores abaixo do que tinha entregado no trimestre anterior. E vejam que no seu gráfico anual, pessoal, a empresa vem variando os seus lucros. E até o momento está abaixo comparado aos últimos 2 anos. Sobre os indicadores de Bradesco agora, reparem que o lucro por ação da empresa está um pouco abaixo, chegando a patamares, galera, de valores de 2001. Vejam o quão importante é esse aspecto. Isso quer dizer que pode ser uma oportunidade, tá? Não é recomendação. O preço sobre o lucro de Bradesco também está abaixo da média comparado a outros anos, porém já subiu um pouco o seu valor comparado a 2022 e 2021, tá? Hoje se encontra quase 10 de PL, tá? O PVP de Bradesco segue trabalhando nas médias dos últimos anos e vejam que o ROI da empresa está trabalhando abaixo da Selic, ponto negativo, porém como todo mundo já sabe, hoje a taxa Selic vai cair, não sei se no horário que eu vou soltar esse vídeo já caiu para 12,25, mas as projeções para a Selic no dia de hoje é que ela caia de 12,75 para 12,25, tá? Quase 100% de certeza que vai cair, mas é claro que existe aquele 1%, então vamos voltar para 99%, tá? Sobre a inadimplência de Bradesco, reparem que de 15 a 90 dias, no segundo trimestre podemos verificar que teve uma queda bem baixa. Vamos aguardar. Reparem o que a inflação e a taxa de juros fizeram com o Bradesco, pessoal. Vejam que desde 2020 até o momento, quão o nível de inadimplência acabou atrapalhando. Acima de 90 dias, reparem que ainda vem crescendo o número de inadimplências. E isso é um ponto para a gente se atentar, porque acaba atrapalhando a eficiência do banco, tá? Porém, caso retorne para esse nível, uma forma de retornar seria a própria queda da taxa Selic, traria um retorno muito interessante para Bradesco nos próximos anos. Porém, reparem que a taxa de juros futuro, pessoal, não consegue mais sair do patamar de 11% aproximado. Isso é um ponto importante para a gente se atentar, tá? Porque vai comprometer demais a economia caso esses juros futuros não se alterem. E um dos motivos dele estar nessa situação é por conta dos gastos. Quanto mais gastos públicos, maior vai ser a taxa de juros por conta do descontrole da inflação, que pode acabar trazendo uma taxa de juros elevada, tá? Então esses gastos que o governo está fazendo vão comprometer diretamente a taxa Selic, tá? Mas retornando para Bradesco, sobre o índice de Basileia, pessoal, que é um índice importante para trazer um indicador do quão seguro é o banco, hoje o índice de Basileia, no caso, no segundo trimestre de 2023 de Bradesco, está em 12,9%. Vamos aguardar o
resultado do terceiro trimestre de Bradesco para a gente verificar como que está esse índice, mas 12,9%, 13% está num padrão interessante, tá bom? O mínimo seria 8% e o máximo ali 20%, onde 20% é o mais vantajoso. E por que isso, pessoal? Se esse índice chega a 20%, significa que a cada R$ 100 em empréstimos concedidos pelo Bradesco, por exemplo, R$ 20 fazem parte do seu patrimônio. E isso traz uma segurança para a Bradesco, tá? Então, sempre quando vocês forem fazer alguma análise de bancos, ou também quando vocês forem fazer financiamentos em algum lugar, ou afins, pessoal, sempre analise o índice de Basileia. Sempre, tá, pessoal? Sempre mesmo. Mas agora conversando sobre o dividend yield de Bradesco, pessoal, reparem que vem trazendo volatilidades ano após ano. O que eu quero dizer com isso? Em um ano, o Bradesco paga poucos dividendos. Em outros, ele paga valores acima da média. Depois, vira o ano, eles pagam ótimos dividendos. No próximo ano, aumenta de novo. E vai fazendo isso. Desde 2018, Bradesco vem fazendo essa estratégia. Nos últimos 12 meses, igual consta nessa análise, Bradesco pagou 7,25%. Valor bem considerável, bem elevado, certo? E um dos motivos dessa variação de dividendos é principalmente por conta do payout. Reparem que nos anos que Bradesco pagou poucos dividendos, o seu payout estava abaixo. E isso acaba atrapalhando a entrega de dividendos, tá? Um ponto que eu quero comentar com vocês sobre os dividendos, pessoal, é que se essa estratégia que eu relatei para vocês lá do início der certo nos próximos 2 anos, os dividendos naturalmente serão maiores por conta da redução da quantidade de ações, tá? E se essa estratégia continuar sendo feita, vai agregar muito dividendo para a Bradesco. Se eu trouxer um banco que paga ótimos dividendos e fazer uma comparação, reparem que o número de ações de Bradesco é 10 bilhões. Se analisarmos Banco do Brasil, são 2 bilhões. Entendem o quão diferente acaba sendo esse número de ações? Então, quanto menor, mais as projeções de recebimento de dividendos, tá? Maior será a quantidade que vai ser distribuída por ação. No seu gráfico de Bradesco, pessoal, reparem que a empresa trabalha numa tendência de baixa desde 2019. Ela entrou numa tendência de baixa desde a época da pandemia e nunca mais conseguiu retornar nos seus patamares desse período, entrando assim numa tendência de baixa. Porém, reparem, galera, que o Bradesco está chegando próximo à média dos últimos 200 meses, que seria no patamar de 11,36, 11,40. Esse ponto é muito importante porque pode trazer um respiro e pode retornar aos seus valores, tá? Parem que é uma empresa que trabalha numa tendência de alta muito interessante, mas, como todas as empresas, como todos os bancos, precisamos fazer uma fotografia dos últimos 5 anos e verificar como que está o andamento ano após ano. Bom, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até logo, pessoal. Fui!